Irmãos, graça e paz, Senhor. Venho de Limeira, está saindo o som. Venho de Limeira, trago o abraço da minha esposa que não está, o abraço também da igreja, e trago os membros da igreja também para estarem com vocês. Temos aqui a família do nosso irmão Marcos, a Isis, seus filhos, estão conosco aqui nessa manhã. E nós vamos meditar nesse momento, então, na palavra do Senhor. Por favor, abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21. É uma grande tentação o pregador quando o pastor, a igreja diz, você pode pregar à vontade. Que 1h30 de sermão é o tranquilo para vocês, né? Depois passou de 1h30 já começa a ser muito. Isso é uma grande tentação. E certamente eu conseguiria falar umas 2 horas nesse texto. Que o Senhor realmente nos dê graça para que possamos entendê-lo e, acima de tudo, aplicá-lo nas nossas vidas. Nós vamos orar ao Senhor, vamos suplicar a Ele a sua graça, a sua misericórdia, a sua bênção sobre a nossa leitura e a nossa meditação. Oremos. Santíssimo Deus, grandioso Pai, Deus glorioso, Deus bendito pelos séculos dos séculos, nós nos colocamos diante do Senhor e queremos, Pai, não só conhecer, mas queremos contemplar a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua majestade e a Tua glória, Senhor. E sabemos que a Tua palavra é o espelho que nos faz ver quem o Senhor é e faz com que nós venhamos a conhecer as Suas obras. Por isso, Senhor, suplicamos que abras o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, mova as nossas afeições, para que de fato, ó Deus, venhamos ansiar e desejar mais o Senhor. Que venhamos mais e mais, Pai, ansiarmos contemplar a Tua glória por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Que venhamos mais e mais, Senhor, a ansiarmos sermos conformados e renovados à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, para que sejamos, como igreja, uma família de muitos irmãos semelhantes a Cristo. Por isso, Senhor, que por meio da ação do Teu Santo Espírito, o Senhor transforme as nossas mentes, que a nossa mente venha realmente, como Paulo já nos ensinou em suas orações, venhamos orar e ansiarmos por mais e mais conhecimento do Senhor, por um conhecimento pleno, um conhecimento profundo, um conhecimento verdadeiro de quem o Senhor é e das Suas obras. Por isso, Pai, que esse Espírito venha nos dar esse entendimento, mas não somente isso, que Ele venha também mover as nossas afeições, venha mover o nosso amor, a nossa alegria, para que tudo isso, ó Deus, esteja expresso em nós para a adoração ao Senhor. E de fato a nossa vida seja conformada pela Tua palavra e que o Santo Espírito venha nos fazer ser o que fomos chamados para ser e a fazer o que fomos chamados para fazer. Nos abençoe, Senhor, por meio da Tua santa palavra, em nome de Cristo Jesus e no poder do Santo Espírito. Amém. Efésios 5, de 3 a 14, diz assim a palavra do Senhor. 3, de 14 a 21. De onde que eu tirei isso? Falei no automático, né? Desculpem. Efésios 3, 14 a 21. Diz a palavra do Senhor. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, e estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento,
a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Queridos irmãos, imagine um restaurante renomado, um restaurante conhecido por servir um prato extraordinário, um prato que é cuidadosamente preparado, um prato que faz todas as pessoas de diferentes lugares viajarem só para provar daquele alimento pessoalmente. O prato é preparado por um chefe, um mestre experiente, apaixonado por comida. O sabor daquele prato é único, inigualável. Ele é feito com ingredientes cuidadosamente selecionados dos melhores lugares do mundo. O aroma é capaz de despertar memórias que você nem sabia que você tinha. A textura daquele alimento é realmente indescritível. Agora imagine que você então escuta sobre esse restaurante, sobre esse chefe, sobre esse prato. Alguém tenta explicar para você o gosto daquele alimento, alguém mostra fotos para você, as pessoas falam dos temperos, da técnica de preparação daquele prato, da apresentação do prato, talvez até entregue para você a receita completa desse alimento. Mas por mais detalhada, irmãos, que seja a explicação, por mais empolgado que esteja aquele que descreve e que conta sobre aquele alimento, uma coisa é certa: nenhuma explicação, nenhum conhecimento meramente intelectual é suficiente e é capaz de substituir a sua experiência pessoal do seu sabor. Não adianta você saber quais são os ingredientes. Você pode ter uma ideia de que deve ser bem saboroso, com tantos ingredientes assim, com a habilidade de alguém que preparou de uma maneira tão inteligente. Só que o mero conhecimento da receita, dos ingredientes, do sabor, não faz com que você de fato experimente esse alimento. O fato é, irmãos, que há experiências que não cabem nas palavras, e você só pode conhecer verdadeiramente quando você de fato experimenta. E é justamente essa diferença que Paulo nos ensina a partir da sua oração. Paulo, eu já falei para os irmãos que na primeira parte da carta aos Efésios ele trabalha o conceito da doutrina, as verdades, o ensino, a teologia. Ele explica sobre o plano de Deus, o propósito de Deus, como Deus nos salvou, o propósito de Deus em unir na igreja gentios e judeus, e ele esboça tudo aquilo que Deus fez por nós no plano da redenção. E então Paulo resume a primeira parte da carta aos Efésios, esses 3 primeiros capítulos, na sua menção das suas orações, lá no capítulo 1. Então aquela oração, ela se concentra basicamente em despertar na igreja o anseio por conhecer mais, de maneira mais profunda, ao Senhor e a sua obra por nós. E isso é importante. É importante eu ter informações. É importante você saber, por exemplo, dessa história que eu contei, desse prato, desse restaurante. É importante você ter aquelas informações. As informações são boas, elas são necessárias, mas elas são só o começo, porque essas informações me fazem agora ansiar por aquilo. Agora que eu sei tudo isso, agora que eu conheço a Deus na sua palavra, agora que eu sei o que Deus planejou desde a eternidade, agora que eu conheço o que Ele fez por mim em Cristo, esse é o começo de despertar agora em mim
o anseio para que essas coisas não estejam só no meu intelecto, mas agora também que eu venha a experimentar essas verdades. Aquilo que o Joel Bick fala sobre o calvinismo experiencial. Nós precisamos ter uma experiência pessoal dessas verdades das Escrituras. Elas não podem ficar só no nosso intelecto, elas têm que descer de fato para o nosso coração, tem que mover as nossas afeições, o nosso amor, a nossa alegria, e venha fazer com que nós venhamos a viver de uma maneira nova, com base nessas verdades. Então veja, irmãos, que Paulo, então, não apenas ensinou uma doutrina abstrata para encher a mente, mas ele está agora orando fervorosamente para que nós experimentemos essa doutrina, que basicamente essa oração prepara o terreno e resume a segunda parte da carta aos Efésios, que é a parte onde ele pega a doutrina e ele aplica na vida prática, e ele fala quais as consequências disso para a nossa vivência diária, para a nossa vivência como igreja, coletivamente, e para a nossa vivência em família, como família da aliança. E Paulo então está orando agora para que a gente experimente essa doutrina na nossa vida pessoal, e que ela realmente molde completamente o nosso ser, e ora para que a igreja não fique só com a teologia profunda. Eu já descrevi para os irmãos como ele usa o termo ali para falar de um conhecimento mais elevado, um conhecimento mais profundo de Deus, mas o foco ali ainda é no conhecimento por si, porque isso é a porta de entrada para que agora, conhecendo quem Deus é, agora eu venha querer colocar isso em prática na minha vida e experienciar tudo isso. Então ele ora para que esse conteúdo invada o nosso coração e mova as nossas afeições e disponha-nos agora à prática, fortalecendo a nossa alma para que isso transborde em uma vida nova. Então, irmãos, veja que o apóstolo Paulo, ele está habilidosamente, pela inspiração do Santo Espírito, nos trazendo o conteúdo das suas orações por ele, e está mostrando que a gente agora, tendo esse conhecimento do Senhor, a gente precisa ansiar por viver essas verdades de maneira muito pessoal nas nossas vidas. Veja que ele começa essa parte do texto com o por essa razão, aqui nas nossas Bíblias em português. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Como assim por essa razão? Então o que ele estava falando anteriormente? De que Paulo estava, o que Paulo estava de fato descrevendo aqui? E Paulo, de maneira mais imediata, ele estava descrevendo o seu trabalho, a sua missão como apóstolo dos gentios, e mostrando que ele era prisioneiro por falar dessa graça do Senhor. E ele mostra então que pela graça do Senhor foi confiada a ele a compreensão do mistério de Cristo. O mistério de Cristo é que Deus da eternidade planejou nos enviar a Cristo, o homem perfeito, para que, unidos a ele, gentios e judeus, formassem um novo corpo, um novo povo, uma igreja, e nessa igreja a multiforme graça do Senhor fosse conhecida em todo o mundo, e até mesmo no reino espiritual. E Paulo então, ao expor esse grande plano de Deus e o papel da igreja nesse plano glorioso do Senhor, depois que a gente compreendeu isso, aí ele fala por essa razão. É como se ele estivesse dizendo assim: irmãos, como vocês sabem que o plano de Deus para a igreja é tão glorioso, planejado, arquitetado desde a eternidade, e que esse plano vocês não podem cumprir por vocês mesmos, que vocês não podem executar na força do braço. É por isso que eu me coloco de joelhos. É por isso que eu me coloco de joelhos, porque vocês não podem viver tudo isso se Deus não for muito pessoal na vida de vocês. Se vocês não tiverem um relacionamento pessoal com o Senhor, se o Senhor não estiver vivendo em vocês, e que essa vida em vocês de fato venha transformar o seu ser de maneira integral, de maneira que vocês venham agora obedecer ao Senhor
de coração, de coração. Então Paulo, o que está fazendo é, diante de tudo aquilo que ele já falou, ele diz, eu só posso me colocar de joelhos e orar, Então veja, irmãos, que para Paulo, claramente aqui a oração é um meio de graça, porque aquilo que ele está descrevendo aqui não é meramente um conhecimento abstrato, mas uma própria experiência do amor do Senhor, do poder do Senhor na nossa própria vida pessoal. Isso é um meio de graça. Significa que é um meio de graça, porque por meio dessa oração nós temos acesso a esse fortalecimento e essa vida espiritual que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Então, resumindo, de maneira bem clara, esse texto nos mostra que a igreja deve ser fortalecida pelo Espírito, ela deve experimentar o amor de Cristo e estar cheia de Deus para cumprir o seu propósito. E o nosso tema nessa manhã será: aprenda a orar desejando o extraordinário. Aprenda a orar desejando o extraordinário. Irmãos, eu ao longo da minha vida cristã, em verdadeiras igrejas, né, não seitas, eu já passei por cerca de 10 igrejas e congregações, né, desde que eu era membro, evangelista, presbítero, depois pastor, 10 igrejas. Mas uma coisa fica bem clara para mim, em todas essas igrejas que eu passei, das melhores às mais impuras, as mais problemáticas, é que muitas vezes as nossas orações, elas são só por coisas banais, coisas necessárias. Não estou dizendo que são coisas pecaminosas, mas em várias reuniões de oração que eu já participei em igrejas, em grupos de irmãos, as orações giram em torno basicamente de uma viagem que alguém vai fazer na semana, de uma cirurgia que outro irmão vai fazer, que um amigo vai fazer, de uma enfermidade, da perda de emprego. Basicamente gira em torno dessas coisas. Dificilmente eu vou me lembrar de alguém que se levantou: irmãos, olha, orem por mim, porque eu preciso me santificar mais, porque eu não estou obedecendo ao Senhor, porque eu não estou vivendo as verdades gloriosas que eu aprendo na igreja, eu preciso crescer mais espiritualmente. Você não vê as pessoas se levantarem numa reunião de oração e pedir isso. Você não vê na reunião de oração o marido falar assim: irmãos, orem por mim, porque eu estou sendo um péssimo marido, eu não estou tendo tempo em casa, eu não estou criando meus filhos na disciplina e na correção do Senhor, eu não estou cuidando da minha casa, eu não estou ensinando, discipulando os meus filhos, minha esposa. Você não vê maridos levantarem assim. Você não vê esposas levantarem: irmãos, orem por mim, porque eu estou sendo uma péssima auxiliadora, eu não ajudo o meu marido, na verdade eu só atrapalho, eu crio empecilho para tudo, eu reclamo de tudo. Você não vê as pessoas dizendo isso. Irmãos, orem para que realmente essas verdades toquem profundamente na minha alma, e eu venha realmente viver tudo isso na minha vida, para que assim a minha vida possa se parecer com Cristo, que eu possa espelhar mais a Cristo para as pessoas que estão à minha volta. Irmãos, orem por mim, porque lá na minha faculdade eu não tenho conseguido ser um bom exemplo de cristão, e eu preciso aprender. Você não vê. E Paulo aqui, ele está de fato nos ensinando a orar, não de maneira banal das coisas do dia a dia, mas de maneira extraordinária, pensando, pedindo e desejando e ansiando coisas extraordinárias do Senhor. E aquele conhecimento que ele já pediu lá na primeira oração, que é a porta de entrada para a nossa vida cristã, agora que a gente tem esse pleno conhecimento, a gente venha perceber que não basta ter um mero conhecimento, mas que esse conhecimento ele tem que ser prático nas nossas vidas, que ele tem que ser aplicado nas nossas vidas, ele tem que ser aplicado na nossa vida prática. E é justamente porque Paulo ele está orando por coisas extraordinárias, desejando coisas extraordinárias para com a igreja, e assim também nos estimulando a fazer o mesmo, é que ele se coloca de joelhos, Veja que, por mais que possa parecer o contrário, naquela época olhar de joelhos era muito incomum. O judeu não orava de joelhos, não era essa prática comum do judeu orar, nem mesmo dos gentios.
A prática comum era você orar de pé, com os olhos abertos, diferente da gente, olhando muitas vezes para o céu, às vezes com as mãos estendidas. Essa era a prática comum. Mas os momentos em que eles se colocavam de joelhos, era para realmente demonstrar realmente uma urgência, uma dependência, uma rendição total, é para mostrar a gravidade, a importância daquele momento. Então, somente em momentos ímpares, momentos singulares, é que eles se colocavam de joelhos. E aqui Paulo, ao pedir por coisas extraordinárias, ele percebe que a melhor forma dele fazer isso é se prostrar diante desse Deus glorioso e entender que ele é totalmente dependente do Senhor para essas coisas. Que ao vivermos essas coisas, essas verdades, que as experienciarmos nas nossas vidas, é algo que somente o Senhor pode fazer. E é por isso então que a gente precisa dobrar os joelhos, como Paulo faz, e realmente pedirmos por coisas grandiosas. E Paulo aqui então nos incentiva a fazer o mesmo, nos incentiva a dobrar os joelhos em oração e nos elevarmos alto, mais alto nos céus, por meio da oração. Então a primeira lição desse texto para nós é: ore ardentemente pelo fortalecimento do Espírito. Basicamente há 3 pedidos aqui desse texto de Paulo, e o primeiro é esse: ore ardentemente pelo fortalecimento do Espírito. Verso 16 e 17, diz assim: peço a Deus que, esse que aqui sinaliza qual que é o pedido, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Veja que na primeira oração, lá no capítulo 1, Paulo já fez 3 menções de conhecimentos que eles precisavam ter. E o terceiro conhecimento que ele menciona lá é que a gente possa conhecer o poder de Deus que ele manifestou em Cristo, na ressurreição de Cristo. Ele ora lá para que a gente possa conhecer a suprema grandeza desse poder. Mas agora ele não está orando meramente para que eu possa conhecer, ter informações sobre esse poder. Agora ele ora para que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e para que Cristo agora habite nos nossos corações, estando nós agora enraizados e alicerçados em amor. O que Paulo coloca para a gente aqui, e a convicção de Paulo por trás de tudo isso é que Paulo sabe que sem o poder do Santo Espírito, a igreja não será uma igreja realmente viva e atuante. Que sem o poder do Santo Espírito não há corações transformados. Que sem o poder do Santo Espírito não há amor verdadeiro pelos irmãos. Então Paulo ora a Deus por essas coisas, porque ele confiava na riqueza da sua glória. Veja aí, ele pede a Deus para que segundo a riqueza da sua glória. Então Paulo tem uma compreensão: Deus é glorioso, ele já tem essa informação, ele já tem esse dado na sua mente. E agora essa informação, ela não é meramente um dado gravado num computador. Agora isso mexeu com ele, e já que ele sabe que Deus é esse Deus rico em glória, ele sabe que ele pode conceder coisas grandiosas a nós, e ele ora para que nós sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Então ele ora porque ele confiava nessa riqueza da glória do Senhor. É como se o apóstolo Paulo dissesse: Senhor, se a tua igreja precisa florescer, se a sua igreja precisa cumprir o seu papel nesse mundo de estampar diante de todos a multiforme graça do Senhor, isso precisa partir do nosso interior, o íntimo de cada um, né? O nosso interior. Essa ideia aqui de homem interior
né? É para falar do nosso ser oculto, é para falar do nosso coração, é para falar da nossa alma. Não é o nosso exterior, mas lá dentro, lá no fundo. E Paulo está então orando para que Deus sopre esse Espírito dele no mais profundo do nosso ser, da nossa alma, e que a gente venha ser fortalecidos então. O que Paulo está pedindo é para que nós tenhamos poder, não apenas para fazer coisas, mas para ser o que só o Espírito pode formar em nós, que é pessoas que amam como Cristo amou. Veja que essa é uma grande ênfase do apóstolo Paulo aqui nesse texto. Ele vai dizer que é para que pela fé Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então o que basicamente Paulo pede aqui, nesse primeiro pedido, é algo que a gente pode observar dois lados, ou duas faces. Primeiro, sejamos fortalecidos com poder. Como que a gente é fortalecido com poder? Por meio do Santo Espírito. Mas e a forma então desse fortalecimento por meio do Espírito? Qual que é? É no homem interior, é no centro de quem nós somos. O nosso ser interior, ele precisa ser transformado radicalmente. Mas a segunda parte, ele vai mostrar o que ele está pedindo também, em outras palavras, que Cristo habite em nossos corações. Então, a primeira é para que sejamos fortalecidos. O outro lado é Cristo habitar em nosso coração. E o outro meio é o Espírito. Agora, o meio aqui é a fé, o meio da fé. E a forma é alicerçados e enraizados em amor. Ou seja, um alicerce firme, uma raiz profunda. Não é meramente a parte externa, mas a raiz, aquilo que ninguém enxerga, mas que vai dar resultado em tudo aquilo que as pessoas veem nas nossas vidas. Então, aquilo que ele está pedindo, queridos, é uma transformação que começa no invisível e transborda no visível. Começa no homem interior e transborda no homem exterior. Começa no coração e transborda nos meus atos, na minha vida. E veja, irmãos, que isso aqui é extremamente importante e relevante. Pensa no nosso mundo. O nosso mundo é um mundo que corre atrás de poder. O nosso mundo corre atrás de poder político, poder financeiro, poder emocional, poder social para manipular as massas. E muitos da igreja muitas vezes também oram por poder. Só que oram por um poder errado. Oram por um poder com motivações pequenas, motivações egoístas, motivações terrenas. Não muito diferente do mundo. Só que o que Paulo nos convida aqui a buscar é um outro tipo de poder. E com um outro propósito, com uma outra finalidade. Paulo pede para que nós tenhamos um poder, não que infle o nosso ego, mas um poder que quebre o nosso orgulho. Um poder que, em vez de nos fazer grandes diante das pessoas, nos torna servos das pessoas, uns dos outros em amor. Que não nos dá domínio sobre as pessoas, controle sobre as pessoas, mas sim amor pelo nosso próximo. E é esse poder que Jesus prometeu. Lembra que Jesus ele prometeu que nós receberíamos poder quando viesse sobre nós o Espírito Santo, e nós seríamos testemunhas dele em todo o mundo, em toda parte. Então o propósito do Espírito Santo é que ele venha movendo em nós e agindo em nós, venha nos levar a propagar a mensagem de Cristo por todo o mundo. E essa mensagem de Cristo, ela precisa ser propagada primeiramente com as nossas palavras, mas ela precisa ser demonstrada também pelos nossos atos. E é por isso então que Jesus disse que o mundo saberia que nós somos discípulos dele. Como? Pelo conhecimento que a gente tem, pela teologia boa que a gente tem, pelo poder que a gente tem. Não, se tiverem amor entre vocês. O mundo vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor entre vocês. Ou seja, se a igreja amar como Cristo amou,
Se a igreja não só dizer que conhece um Cristo que amou o mundo de tal maneira que entregou a sua vida por esse mundo, mas que agora a igreja venha vivenciar esse amor. E é por isso que Paulo ora aqui. Ele ora para que a igreja tenha não só palavras, conhecimento, mas que ela tenha vida marcada pelo amor dele. O amor de Cristo venha a ser vivido nas nossas vidas. Que nós venhamos ser o canal do amor do Senhor para a vida das outras pessoas, para a vida de cada um de nós aqui. Agora a questão é, o quanto que você tem orado, ou quanto você já orou? Você já orou na sua vida pedindo para amar como Cristo amou? Pensa aí nas suas orações. Você lembra de algum momento que você já pediu: Senhor, me ensine a amar como Cristo amou? Você já orou de verdade isso? Ou foi só aquela, como o pastor já falou aqui, né? Mero ritual, palavras que você não prestou atenção, ou só para impressionar quem estava do lado, né? Mas você já no seu íntimo, lá no seu quarto, fechou a porta e já orou para que você pudesse amar como Cristo amou? Você sabe que você não pode amar como Cristo amou, né? Exceto se a graça do Senhor te capacitar a isso. Você não consegue esse tipo de amor. É um amor sobrenatural, não é um amor natural. Amar os inimigos, Jesus disse, não é um amor normal. Todo mundo ama quem trata bem a você. Mas amar o inimigo é sobrenatural, porque só Deus consegue fazer isso. E só Deus nos capacita a fazer isso. Então você sabe que é somente por meio do Santo Espírito que você pode vivenciar essas coisas da sua vida? Quanto de fato nós temos orado por esse poder, queridos, o poder do Santo Espírito, para vivenciarmos essas verdades nas nossas vidas? Mas veja que Paulo também nos ensina algo mais aqui na sua oração. Então, o segundo pedido aqui, incentivo para você, ore ardentemente pela experiência do amor de Cristo. Mas isso não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Aqui Paulo está orando não para que a gente venha a amar como Cristo amou, como ele pediu já, mas que agora a gente, sabendo que a gente só pode amar como Cristo amou, conhecendo o amor de Cristo e experimentando esse amor, ele vem a orar agora para que a gente realmente experimente isso, não só no nosso intelecto, mas no nosso ser integral. Aí está no verso 18 e 19. Isto para quê? Esse para quê que sinaliza esse pedido que ele adiciona à sua oração, que pega o conteúdo do anterior, se soma a ele e se torna um pedido ainda maior, para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Veja que nessa segunda petição da sua oração, Paulo nos leva ainda mais alto do que no pedido anterior. Veja que não são pedidos isolados uns dos outros. Cada pedido meio que ele vai adicionando algo ao anterior, e isso vai se tornando uma oração ainda maior, mais profunda, e ansiando por coisas ainda mais extraordinárias. Ele ora para que nós tenhamos essa experiência pessoal e profunda do amor de Cristo. Nós poderíamos dizer que ele está orando para que você tenha esse conhecimento desse amor de Cristo, mas também que você venha a vivenciar esse amor, ou venha, como a gente poderia dizer, tenha a convicção de que ele te ama também. E aqui, irmãos, é importante a gente compreender como que Paulo está trabalhando aqui com coisas difíceis da gente entender. E de fato os intérpretes eles debatem bastante o que Paulo está querendo dizer aqui. Existem diversas opiniões divergentes a respeito do que Paulo está dizendo aqui. Mas vamos abordar o texto da maneira mais simples possível. Paulo está orando, veja bem, ele está orando para que todos os santos, todos nós juntos, possamos compreender a largura, comprimento, altura e profundidade. Então ele está descrevendo algo imenso, imensurável, enorme, infinito. E ele está descrevendo todas as dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade. Pensa nisso. Aí
Se não ficou claro, ele vai dizer no versículo 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Excede entendimento. Então você percebe que Paulo, ele está descrevendo um paradoxo aqui. Ele está falando para você conhecer o que você não pode conhecer. Ele está falando para você abarcar, abraçar o que você não pode abraçar. Ele está falando para você conhecer aquilo que excede todo entendimento. É importante você entender que essa palavra aqui, para compreender, ela significa abranger algo. E ela tem um termo para dar intensidade ainda maior em relação a isso. É você abarcar algo completamente. E ele está dizendo de outras formas, então, é que eu preciso conhecer todas essas dimensões do amor de Cristo por mim, pela igreja. A largura, comprimento, altura e profundidade. Lembra que quando Salomão construiu o templo em Jerusalém, ele foi consagrar aquele templo. E lá em 1 Reis 8, você tem a oração de Salomão de consagração daquele templo. Aí no versículo 27, ao consagrar aquele templo, ele diz o seguinte: será que Deus habita na terra? Eis que os céus, nem os céus dos céus o podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. O que ele está dizendo? Olha, essa casa grandiosa aqui que eu construí, esse templo maravilhoso que eu construí, grande do ponto de vista humano, será que Deus cabe aqui dentro? Será que Deus consegue ser contido por esse templo? Aí diz, nem o céu, nem os céus dos céus podem conter Deus, quanto menos essa casa. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo para a gente conhecer esse amor, essa largura, comprimento, altura e profundidade, que na verdade a gente não tem naturalmente condição de abraçar, de compreender. A palavra compreender tem a ver com isso, né? Você conter algo, abraçar algo, agarrar algo, mas esse é algo inagarrável. Por isso que ele vai dizer claramente: isso excede todo entendimento. Então o que Paulo está fazendo é orar por algo que, do nosso ponto de vista humano, é um contrassenso, é algo impossível. Ele pede para que a gente abrace um amor que não pode ser contido. Eu não consigo abranger completamente. Que a gente conheça algo que não pode ser plenamente conhecido. Em outras palavras, queridos, a imagem que Paulo está colocando diante de nós aqui é do quanto nós somos pequenos diante dessa grandeza do Senhor e da grandeza do seu amor para conosco. O quanto que nós somos pequenos e insignificantes diante da imensidão e transcendência do amor de Cristo por nós. E ao mesmo tempo uma experiência da nossa própria pequenez. Quando nós provamos, sentimos esse amor tão sublime de Cristo. E para isso, queridos, para você perceber a grandeza do amor dele e o quão pequeno você é, você precisa se lembrar que esse amor aqui é por pecadores. Esse amor, essa altura, comprimento, largura, profundidade, é por pecadores. Pessoas que quebraram a lei, que continuam quebrando a lei, que transgridem a vontade do Senhor, que se rebelam com o Senhor, que não adoram o Senhor como deveriam adorar, que não obedecem como deveriam obedecer, que não se parecem com Cristo. Então, quando você primeiro medita sobre o quão pecador você é, você percebe de fato quão amoroso o Senhor é. Eu quero conhecer essa grandeza desse amor dele. Eu quero ter a convicção desse amor pela minha própria vida, com base no fato de que eu creio nele, eu confio nele. Isso me dá uma certeza de que aqueles que invocam o nome do Senhor são salvos. Aqueles que são salvos é porque têm o amor de Cristo. Então eu preciso meditar nessas verdades. De fato, queridos, Paulo está pedindo coisas assim impossíveis. Está pedindo para você abarcar um amor que é imenso, é infinito. Isso dá para a gente vislumbrar de maneira bem perfeita com
algumas ilustrações, algumas coisas para a gente tentar visualizar isso. E você pode pensar e imaginar-se diante de um lago imenso, cristalino, aqueles lagos lá nórdicos, lá no norte da Europa, daquelas geleiras que derretem e formam aqueles lagos cristalinos, azulzinhos, com água fresca, né? Profunda, cristalina, refrescante. E você está ali diante daquele lago imenso, e você fala assim: eu não consigo beber esse lago inteiro, né? Você não tem como beber esse lago todo, mas cada gole que você puder dar daquele lago já é suficiente para refrescar, para saciar e para dar vida. Você não vai conseguir nunca esgotar, compreender em si mesmo todo esse amor infinito do Senhor, porque Deus é amor, e esse Deus é infinito, e esse Deus nem os céus podem conter Ele, mas o pouco que você realmente experimentar por meio da fé já é suficiente para que você realmente possa ser saciado, para que você possa ter a sua sede saciada e você não venha mais ter sede. Então, quanto você tem pessoalmente conhecido desse amor de Cristo? Quanto você tem pessoalmente conhecido desse amor gracioso, imerecido por você como pecador? Ou você acha talvez que você merece esse amor? Ou você acha que esse amor tão imenso é porque você é tão bom, você é tão valioso, tão precioso? Não, não é. Esse amor é por causa de como Deus é precioso. O amor, ele é automotivado, é motivado por quem Deus é e não por quem nós somos. E nós precisamos, irmãos, conhecer isso, conhecer que somos pecadores e conhecer que somos pecadores amados de uma maneira indescritível. Indescritível. Jonathan Edwards, ele tem uma frase que mexe bastante comigo. Ele diz que existe uma diferença entre um juízo racional de que o mel é doce e ter uma percepção da sua doçura. Uma coisa é ter informação racional de que o mel é doce, outra coisa é eu experimentar e perceber a doçura do mel. E também ele vai dizer que há uma diferença entre acreditar que uma pessoa é bonita e ter uma percepção da sua beleza. Há uma diferença entre você saber que o Senhor é um Deus de amor imenso, que amou o mundo de tal maneira. O texto está lá escrito dessa maneira. Ele amou de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grandiosa, que deu seu Filho. Uma coisa é ter essa percepção intelectual, porque está na Escritura, não é? Outra coisa é realmente perceber isso. Ter uma percepção espiritual desse amor do Senhor por mim e por cada um de nós. Então, uma coisa é você saber intelectualmente que Cristo é amoroso. Outra coisa é você realmente ter a percepção espiritual do seu grande amor no fundo da sua alma. E essa convicção realmente moldar a sua vida na prática. Mas, andando um pouco mais, nós também precisamos aprender com Paulo a orar ardentemente pela plenitude de Deus. Veja que agora no versículo, na parte B do versículo 19, ele vai orar para que, veja que novamente tem aqui essa sinalização, para quê? Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então veja que as orações elas vão se somando, né? Ele ora para que eu tenha o poder do Senhor, que nós tenhamos o poder do Senhor e venhamos a amar como Cristo amou. Depois ele adiciona a isso a compreensão desse amor imenso do Senhor por nós. Já que a gente precisa amar como Ele, eu preciso compreender esse amor, ter uma percepção espiritual desse amor, eu preciso ter a graça desse amor na minha vida. Aí, se isso já não bastasse, agora ele termina esses pedidos dizendo para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ao mesmo tempo que isso aqui é um novo pedido, ao mesmo tempo ele junta tudo aquilo que ele pediu anteriormente e fecha aquilo que ele está colocando diante de nós. Então Paulo ele está pedindo para que a gente seja plenificados.
Ele pede para que nós venhamos a ser cheios da plenitude do próprio Deus. Veja que a palavra plenitude era uma palavra extremamente importante naquele contexto. Primeiro, por causa do contexto religioso da cidade de Éfeso e dos seus arredores, como Colossos. Porque essa palavra é uma palavra que os místicos das religiões ali de Diana, dos mistérios de Eleusis e etc., eles usavam. Eles almejavam alcançar uma plenitude, um pleroma, através de experiências místicas com as divindades. E Paulo está dizendo que, em vez de buscar nessas religiões de mistério, que na verdade sim, nós temos uma plenitude, essa plenitude é em Cristo, é em Deus. E nós podemos ser tomados dessa plenitude de Deus, que aqui representa essa presença e abundância divina, enchendo cada canto da nossa alma, enchendo cada canto do nosso ser. Veja, irmãos, que de fato nós não podemos conter a Deus. Lembra de Salomão? Nem os céus dos céus podem conter. Então Deus não cabe dentro de você também não. Deus é infinito. Então você não pode, e de fato, se a gente for olhar de maneira literal, nós não podemos ser tomados da plenitude de tudo aquilo que Deus é. Não é? Porque Ele é infinito. Mas nós podemos ter uma compreensão, nós podemos ter uma experiência espiritual da sua graça, do seu caráter, da sua presença, da sua alegria e do seu amor nas nossas vidas. São os atributos que Deus comunica a nós. Tem atributos como infinitude, eternidade, que são só de Deus. Ele não tem como passar, transferir para nós. Mas tem coisas, tem atributos que Deus comunica a nós. E esses atributos comunicados a nós, eles são suficientes para que a gente venha a ser cheio do Senhor. Cheio daquilo que o Senhor pode comunicar a nós. Cheios realmente dessas verdades, mas que agora não só são intelectuais, mas elas realmente devem transformar o nosso coração de maneira que a gente venha a viver uma vida nova. Ser pleno aqui significa ser cheio, estar completo. É uma palavra muitas vezes usada para falar da maturidade nas Escrituras. Alguém que alcançou a sua altura. Um copo que estava vazio, agora ele está cheio, ele está pleno. E é isso que Deus quer de nós. E é por isso que Paulo ora. Agora imagine se você, diante de um oceano, pensa no maior oceano da Terra. Você está lá numa ilha, na frente do Oceano Pacífico. Aí você tem um copo na sua mão. Aí você pensa assim, esse copo jamais pode conter esse oceano, não é? Só que o pouco do oceano que aquele copo pode conter é suficiente para ele ficar pleno. É suficiente para ele, o copo, ficar cheio. Eu não posso conter a Deus. Você não pode conter a Deus. A igreja toda não pode conter a Deus. Mas aquilo que de Deus nós podemos receber e conter é suficiente para a gente se tornar plenos, cheios, com esses atributos que o Senhor comunica a nós. Então, irmãos, aqui nós percebemos que a lógica divina, ela é surpreendente para nós. Porque quanto mais a gente tenta se saciar em Deus, se encher de Deus, ser plenos por Ele, mais e mais famintos nós nos tornamos. No mundo, quem se farta perde a fome, não é? Ontem na casa do presbítero eu comi bastante, né? Lá na igreja eu não tenho a fama de quem come muito não, né, Marcos? Depois tem o churrasco aqui. E quando você come demais, o que acontece? Você fica satisfeito, né? E você perde a fome. Às vezes você começa até a repugnar a comida, de tanto que você comeu. Essa é a lógica humana e do nosso mundo material, né?
Só que na lógica do reino é o contrário. Na lógica do reino, quanto mais você bebe, mais sede daquilo você tem. Quanto mais você se alimenta, mais desejo você tem por aquele alimento. John Piper fala muito bem isso no seu livro sobre fome por Deus, quando ele trata sobre jejum. Ele vai dizer assim: pode parecer que aqueles que mais comem fossem os menos famintos, mas essa não é a maneira como as coisas funcionam em uma fonte inexaurível, uma festa infinita e um Senhor glorioso. Então o que John Piper está dizendo é que nesse reino do Senhor as coisas funcionam de maneira diferente, porque você tem ali uma fonte inexaurível, uma festa infinita e um Senhor que é glorioso. E quanto mais você se alimenta, quanto mais você bebe, mais desejo você tem por Ele, mais anseio. Então, mas eu continuo tendo sede? Não, não é a mesma coisa. Não é que você está sedento, é que você anseia por mais. Tem um autor que trabalha sobre o contentamento e ele fala que nós, como cristãos, precisamos ter um contentamento descontente. O que é isso? É contentes pelo que o Senhor fez por nós, felizes com o que o Senhor fez por nós e continua a fazer, mas ao mesmo tempo com esse descontentamento em ansiar e desejar mais e mais, porque eu já experimentei desse contentamento, eu desejo mais, eu quero beber mais, eu quero me alimentar mais, porque eu sei o quão o Senhor é glorioso e o quanto eu preciso dele, e o quanto eu sou como um tanque furado, né? E eu preciso estar sempre bebendo para me manter cheio, me manter saciado. Mas agora eu não preciso mais beber de outra fonte. Eu não preciso mais beber dos ídolos desse mundo para saciar essa sede. Então, queridos, alguma vez vocês já oraram de uma forma tão ardente assim como o apóstolo Paulo orou aqui e também nos incentiva a orar? Você já orou assim para ser cheio de Deus, para ser completado pelo Senhor, para ter tudo aquilo que vem dele, daquilo que ele pode comunicar para você, dos seus atributos? E de fato nós não podemos conter tudo que Deus é, mas nós podemos ser plenamente cheios daquilo que ele quer nos fazer ser. Eu não posso ser plenamente cheio daquilo que Deus é, mas eu posso ser cheio daquilo que Deus quer fazer com que eu seja. Veja que aqui nós temos todos os pedidos de Paulo, os 3 pedidos, que no final se resumem em uma coisa só. Mas veja que nos versículos 20 a 21 tem algo mais. Não é um pedido de oração, ele não está pedindo nada aqui, mas veja que até mesmo isso aqui nos ensina a aprender com Paulo a orar ardentemente, motivados por quem Deus é. Então essa é a última lição aqui dessa oração. Ore ardentemente, motivado por quem Deus é. Olha o que ele diz aqui: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Veja que nas orações, nos pedidos da sua oração, Paulo vai nos elevando mais e mais alto. Ele vai pedindo mais e mais coisas. Ele vai pedindo coisas mais e mais gloriosas, coisas mais e mais extraordinárias. E agora ele chega ao topo de tudo isso e ele ergue os olhos ao Senhor em louvor e adoração. Veja que depois de pedir tantas coisas, não dá mais para pedir diante de um Deus tão grandioso sem adorar, sem louvar a Ele, quem Ele é e aquilo que Ele faz. Agora Paulo, ele está rendido diante da glória do Senhor, a quem ele está orando. Então, embora esses versos 20 a 21 não sejam um pedido de oração, mas uma explosão de louvor de Paulo, isso também nos ensina a orar, porque o que a gente tem aqui é a motivação pela qual Paulo orava dessa maneira. Essa doxologia, essa adoração que Paulo expressa aqui, demonstra essa sua explosão de confiança
em poder orar ousadamente. Aliás, um pouco antes disso, ele já falou no versículo 12 que nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé em Cristo. Então Paulo podia orar assim porque ele sabia o Deus a quem ele servia, e nós também podemos, se nós conhecemos esse Deus a quem servimos, orar também dessa maneira. É como se Paulo chegasse para a gente assim, diante de tudo isso que ele pediu, de sermos fortalecidos no homem interior pelo Espírito, de termos Cristo habitando em nós, de realmente termos a compreensão das dimensões desse amor de Cristo, de sermos tomados pela plenitude de Deus, e ele virasse para nós e falasse assim: você acha que pedir tudo isso é muito, é demais, é exagerado, é impossível? E ele respondesse: não, Deus é infinitamente, pode fazer infinitamente mais do que tudo isso. Então você acha que é demais pedir para você ser fortalecido no homem interior, para você realmente amar como Cristo amou, para que você realmente possa ter uma percepção espiritual das dimensões imensas desse amor de Cristo e ser tomado da plenitude de Deus? Ele vai dizer: Deus pode fazer infinitamente mais do que isso. Ou seja, você pode pedir não só isso, mas você pode ir além do que isso. E veja que ele não está trabalhando com nada de egoísmo aqui, coisas egoístas, coisas mesquinhas. Ele está preocupado com a vida espiritual desses irmãos diante do Senhor, e ele sabia que Deus podia fazer infinitamente mais do que aquilo que ele estava orando e pedindo, e que nós oramos e pedimos. Então nós podemos orar ousadamente pedindo coisas extraordinárias, coisas transcendentes, que o próprio Deus expressa na sua palavra, como esse texto aqui. Veja que Paulo usa aqui uma expressão que literalmente seria superabundantemente além. É isso mesmo. Ele repete 2 vezes a mesma expressão para representar isso: superabundantemente além disso. Superabundante é bastante, não é? Ele fala além. Então você percebe, irmãos, que as nossas orações, elas são bem pequenas, elas são bem banais comparado com a oração de Paulo. Mas não é só comparado com a oração de Paulo. Na verdade, a maioria das nossas orações são indignas do nosso Deus, porque a gente vai diante de um Senhor glorioso para pedir às vezes migalhas, entende? Quando Ele pode nos dar algo muito mais, que é Ele mesmo, que é o próprio Cristo. Aliás, Paulo fala isso aos romanos: se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por Ele nos entregou, será que Ele não vai nos dar com Ele todas as demais coisas? Ou seja, se Ele já fez o maior, que é dar Cristo, dar a si mesmo, Ele não vai poder dar outras coisas. O problema é que a gente começa com as outras coisas, né? A gente começa com as outras coisas e a gente esquece do principal. A gente se esquece do principal. Então pensa no maior pedido que você já fez a Deus. Qual foi o maior pedido que você já fez a Deus em oração? Espiritual, não estou falando de pedidos egoístas, mesquinhos, materialistas. Eu pedi para que Deus me desse um iate. Não é isso. Não. São coisas espirituais. A glória dele. Qual foi o maior pedido que você fez a Deus? Agora pense, segundo Paulo, que Deus pode ir além disso, superabundantemente e além. Para quê? Para a glória dele. Para a glória dele na igreja, em Cristo, em todas as gerações e para todo sempre. Então, irmãos, concluindo tudo isso, Paulo orava como orava porque ele via com clareza a Deus, quem Deus é. Ele conhecia Deus, ele já orou na sua primeira menção de oração, para que a igreja tivesse conhecimento. Mas agora que a igreja tem o conhecimento, agora a gente precisa ansiar para que esse conhecimento, ele venha realmente mover as nossas afeições, o nosso coração, para realmente a prática dessas verdades.
E como diz Joel Bick, sermos realmente cristãos experienciais, que têm essas verdades de maneira prática nas nossas vidas. E Paulo orava dessa maneira porque ele tinha 3 convicções basicamente. Primeiro, a compreensão da grandeza de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Segundo, a compreensão do plano eterno de Deus, que Deus nos deu desde a eternidade, como igreja. E ele entende, olha, esse plano é tão grandioso, é tão supremo, que se Deus não estiver conosco, como Moisés falou lá no deserto, né, se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair dessa terra. Porque como que vamos saber que o Senhor é o nosso Deus, se o Senhor não andar conosco, de maneira que nós somos separados de todos os povos da terra? Ou seja, o plano de Deus para a igreja, mostrar essa multiforme graça de Deus, dele no mundo e diante dos principados e potestades, é tão grandioso que nós precisamos orar também, de maneira extraordinária. E também a compreensão desse plano eterno do Senhor para conosco, que é sermos participantes da glória dele na eternidade. E nós precisamos experimentar dessa transformação aqui. A glória que nós experimentaremos plenamente lá, ela deve ser começada a ser experimentada aqui, nesse mundo, aqui e agora. Então, irmãos, se nós cremos nessas verdades, como que nós podemos nos contentar com orações tão fracas? Tão fracas. Eu vinha no carro e eu ouvi esse sermão 2 vezes, porque ele está gravado em 2 igrejas, onde eu já preguei. E eu chorei diante do meu próprio sermão, ouvindo eu mesmo pregar. Por quê? Porque eu vejo que, às vezes, na nossa vida diária, a gente vai vivendo no automático. O pastor já falou isso pela manhã em relação ao culto, né? Mas na nossa vida cristã em geral, a gente vai vivendo no automático. E esse automático, ele se torna sendo tão vulgar, tão banal, que a gente acha que aquilo ali é a vida cristã normal. E a gente acha que está tudo bem, porque todo mundo, no final das contas, é assim na igreja. E a gente se contenta com a forma como nós vivemos no casamento, né? Como nós vivemos de ser marido, ou ser esposa, ser filho, ser membro da igreja. E nós achamos que é aquilo, mas nós não percebemos, às vezes, nas Escrituras, o que está óbvio diante de nós, que a vida cristã, ela pode ser muito mais profunda, né? Mas a gente está habituado, de maneira tão já cristalizada em nós, com uma vida cristã banal, que a gente não aceita mais coisas. E a gente, de fato, precisa chorar, e a gente precisa, como Paulo, se colocar de joelhos diante do Senhor, e realmente percebermos que nós oramos por coisas tão pequenas, e temos orações tão fracas, é porque nós não conhecemos direito o Deus que nós servimos. Nós não conhecemos a glória dele. E nós não contemplamos a ele nas Escrituras. E por isso a gente acha que seria pedir demais, como Paulo pediu. E a gente continua vivendo a nossa vida cristã de maneira mesquinha. C.S. Lewis, ele vai falar que se nós analisarmos as promessas de recompensa de Deus e a natureza surpreendente dos galardões prometidos pelo Evangelho, que Deus, ao olhar para nós, nas nossas orações, que Deus, Ele considera os nossos desejos não muito fortes, mas sim muito fracos. Que na verdade os nossos pedidos, do ponto de vista do Senhor, eles são fracos. Aí Lewis vai dizer que nós somos criaturas sem entusiasmos, brincando feito bobos, inconsequentes, com bebida, sexo, ambições, quando o que se nos oferece é alegria infinita. Aí diz que nós agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço, porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. Aí conclui: muito facilmente nós nos contentamos um pouco.
E Deus olha para os nossos desejos e diz que eles são muito pequenos. Muito pequenos. John Piper, ele vai dizer que se você não sente desejos fortes pela manifestação da glória de Deus, não é porque você tenha bebido demais dele que esteja satisfeito. Pelo contrário, é porque você tem petiscado na mesa do mundo e a sua alma está recheada de pequenas coisas e não há espaço agora para grandes. Às vezes a gente vai em alguns almoços com alguns irmãos, aí tem a mesa farta ali, amendoim, queijo, umas frutas secas, tudo delicioso. Aí você vai beliscando, amendoim, as nozes, vai beliscando, petiscado, né? Os petiscos, a entrada. Aí aquilo é tão gostoso que você se enche daquilo. Quando chega o almoço, chega a carne assada, você não tem mais vontade de comer. Mas você está satisfeito? Não, você não está satisfeito, está empanturrado. Aquilo era gostoso? Era. As coisas que Deus nos dá nesse mundo são boas também, são aprazíveis, são dádivas dele, a gente tem que se desfrutar. Mas muitas vezes a gente se banqueteia com esses petiscos e a gente fica enfastiado deles, que a gente não anseia mais pela glória, não da glória do churrasco que a gente vai ter depois aí, né? Não da glória do almoço ou do sexo conjugal, mas sim do Senhor. Nós precisamos ansiar por essa glória do Senhor, por essa alegria do Senhor. E para isso, é por isso que John Piper incentiva a gente a fazer jejum dessas dádivas, para que a gente não idolatre as dádivas e a gente possa ansiar mais pelo doador das dádivas. Que a gente possa orar de maneira mais profunda, pedindo mais do Senhor para as nossas vidas. Então é hora de nós pararmos de petiscar na mesa deste mundo, largar bolinhos de lama e desejar o mar da glória do Senhor. É hora da gente de fato orar como quem conhece esse Deus. É hora de fato da gente orar como quem crê, como quem espera em Cristo. Irmãos, eu creio que a melhor forma da gente terminar tudo isso aqui é orar como Paulo orou, né, de joelhos. E quando ele se coloca diante do Senhor e pensa nesse Deus glorioso, ele faz de joelhos. E eu acho que não é correto nós terminarmos de meditar nesse texto e diante de um Deus glorioso sem também colocarmos os nossos joelhos no chão. Então, se você tem condição física, não tem nenhum problema que impeça você, convido todos nós para nos colocarmos de joelhos diante do Senhor e falarmos com Ele em oração. Ó Deus Santíssimo, Deus glorioso, Deus supremo e infinito, nós nos colocamos diante do Senhor, nós dobramos os joelhos, nós reconhecemos que somos tão pecadores, que muitas vezes nossos joelhos estão dobrados, mas o nosso coração, a nossa alma não está. Porque muitas vezes, Senhor, somos orgulhosos, somos como a igreja em Apocalipse, autossuficiente, dizemos que estamos satisfeitos, abastados e não precisamos de coisa alguma. Mas nós somos infelizes, miseráveis, cegos e nus. E de fato, Senhor, muitas vezes os nossos anseios, desejos, eles não têm sido grandiosos, eles não têm sido dignos de quem o Senhor é, eles não têm sido dignos da Tua glória, Senhor. E nós queremos, de fato, nesse momento, nos colocar diante da Tua santidade, reconhecer os nossos pecados, e reconhecer que, de fato, muitas vezes temos petiscado na mesa do mundo,
que a nossa alma está farta com pequenas coisas, não temos espaço e nem ansiamos por coisas grandiosas do Senhor. Muitas vezes, como igrejas, vivemos de uma maneira muito aquém do plano do Senhor para o teu povo. E muitas vezes não oramos verdadeiramente para que isso mude nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nós queremos realmente que o Senhor produza no nosso coração um verdadeiro arrependimento, pois sabemos que o arrependimento não vem de nós, mas vem do Senhor. É o Senhor que nos convence do nosso pecado, é o Senhor que nos faz vermos como de fato nós somos e o quanto precisamos do Senhor. Por isso, Pai, que o Senhor nos perdoe em Cristo. O sangue de Cristo venha lavar os nossos pecados, venha nos libertar da escravidão com o pecado, se ainda não ocorreu isso nas nossas vidas. E que Ele venha agora nos dar dessa fonte, dessa água, que vem saciar a nossa fome, a nossa sede, e vem despertar em nós mais e mais fome e sede por Ti, Senhor. Ó Pai, que venhamos desejar mais a Sua glória, venhamos desejar experimentar, contemplar essa glória do Senhor, e também levar essa glória ao mundo, e chamar pessoas para estarem juntas ao Redentor, adorando e exaltando a Ele, pelo seu grande amor, porque agora nós conhecemos, experienciamos a altura, largura, comprimento e profundidade do amor de Cristo. Esse amor que excede todo o nosso entendimento, mas que o suficiente que nós termos e conhecermos já é o suficiente para realmente sermos enchidos pelo Senhor. Por isso, Pai, nos ajude realmente a ansiarmos mais, vivermos para a glória do Senhor e vivermos as verdades que nós tanto acreditamos. De fato, venhamos a ser um povo santo, separado para o Senhor, e que realmente possa estampar diante do mundo a multiforme graça de Cristo e o amor dele diante das pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor, que realmente o Senhor nos encha com o santo poder, o Santo Espírito, para realmente sermos o que fomos chamados a ser e fazermos o que fomos chamados para fazer. Em nome de Jesus e no poder do seu Santo Espírito. Amém. Que bênção, irmãos. Eu quero dar uma ideia de muita santidade, mas, sendo bem sincero, o sentimento foi de ser alguém não convertido, né? Pastor, pregador, e você olha assim, meu Deus, a gente caiu tanto que a partir da queda nosso coração só conseguiu desejar o máximo ao mundo inteiro, mas perdendo a alma. Essa pobreza humana só consegue desejar o mundo inteiro perdendo a alma, quando Deus é incomparavelmente além. Nós temos um salmo para cantar, mas eu pedi ali para colocar, e apesar da oração, nós vamos cantar de pé por conta da posição física e tudo mais, consegue cantar assim, mas nós vamos cantar orando o Salmo 51.